Eu vou começar com uma pergunta para o Sidney, da Eletropaulo, para emendar na apresentação dele. Aqui está a pergunta. A implantação será no município de Barueri para ocupações irregulares, favelas. O projeto prevê atendimento? Essa é uma das perguntas, tá? Eu vou terminar hoje. Haverá tarifa social para famílias de habitações de interesse social se o projeto prevê aumento tarifário? Então, acho que são 3 perguntas. Então, respondendo, como eu disse, o projeto ele tem abrangência total. Isso significa que ele vai atender indústrias, comércio, residências e também os núcleos que a gente chama núcleos de população com menor renda. Nessas condições, a tarifa não muda. Esse é o ponto importante. Não haverá mudança de tarifa por conta desse projeto. O que acontece para as pessoas dos núcleos baixa renda? Existe uma subclasse chamada, a classe residencial, subclasse baixa renda. Essas pessoas, desde que cadastradas, devidamente cadastradas, de acordo com a lei 12.212, a lei 12.212, que definiu esse benefício, ele tem um desconto na tarifa normal de energia. Então, as pessoas desses núcleos vão ser, os núcleos hoje estão na clandestinidade. Os núcleos vão ser regularizados, já ao serem regularizados, já receberão a medição na sua forma inteligente, e essas pessoas, uma vez cadastradas, farão jus ao desconto na tarifa de energia elétrica. Então não haverá gato? Não haverá gato, não haverá gato. Até porque isso é importante de ser colocado, fica mais fácil caçar o gato com o Smart Grid. O Smart Grid é bom para todo mundo. É bom para o cliente, é bom para a concessionária. Tá? Mas o gato é que não gosta muito dele. Tá? Mas com a medição generalizada, fica mais fácil perceber aonde está tendo um desvio de um padrão de consumo, e fica mais fácil pelo balanço energético. Hoje, nós temos que visitar 100 casas para achar 15 fraudes. Isso não significa que 15% dos consumidores fraudam, pelo amor de Deus, não é isso. É que quando a gente vai à rua fazer inspeções, a gente já vai em lugares direcionados, e aí nesses lugares nós precisamos visitar 100 casas para achar 15. Quando tiver a rede inteligente, um transformador no poste alimenta de 20 a 50 casas. Nós vamos ter um medidor no poste e um medidor em cada uma das casas que ele alimenta. Então, se tiver ali um padrão diferente, se alguém fez o gato ali, aquele medidor do transformador já acusa. Ele já falou: opa, ó, o balanço aqui não está bom. Eu estou alimentando 50, a soma das 50 casas aí não está dando o que está saindo de mim. Pronto. O inspetor, ele já vai mais acertadamente ali procurar. Agora, é bom para o consumidor isso também. Por quê? Porque a perda está na tarifa de energia elétrica. Então, se a perda é menor, a tarifa de energia elétrica é menor. Muito obrigado. Tem outras perguntas daqui a pouco. Eu vou fazer uma agora para o prefeito Sidney. E queria observar aqui que a plateia está acertando os nomes com Y e com I. É louvável isso. A pergunta aqui eu gostaria de saber se os ônibus circulares também são monitorados por câmara. Sim, mais do que câmara. Dentro da cidade universitária, para poder melhorar a qualidade da mobilidade,
nós fomos buscar na SP Trans 2 linhas padrão que conectam o metrô Butantã até cada um dos pontos, os 52 pontos de ônibus que existem dentro da cidade universitária. São linhas tarifadas normais, só que cada uma das 100 mil pessoas da USP, alunos, professores, funcionários da capital e do interior, receberam um cartão chamado BUSP, que dá isenção para uso desses ônibus. Cada um desses ônibus, mas não só esses dessas linhas, da SP Trans como um todo, são monitorados via GPS. Ou seja, se vocês entrarem aí no seu celular, num olho na linha, vocês colocam, vai aparecer uma telinha, vocês colocam o número da sua linha e vai aparecer um Google Map onde está cada um dos ônibus que estão andando na linha. Sensacional, parabéns. Isto é uma facilidade que nem muito bom para nós. Que nem todos sabem, mas isso vai ser melhorado. E em função da sua posição, logo mais será disponível o tempo que resta para o próximo ônibus chegar até onde você está. Isso é um pouco smart. E veja, basta utilizar a tecnologia já disponível. Lá estamos fazendo essa experimentação junto com a SP Trans, o desenvolvimento desse quanto falta para chegar ao próximo ônibus. Mesmo assim, sabendo que isso vai ser um detalhe de conforto a mais, porque com o dimensionamento adequado de ônibus, a espera média está chegando a 5 minutos. Obrigado. A próxima pergunta é para o professor Carlos Leite, e eu vou aproveitar e fazer um pouco de publicidade de um produto meu. O professor dá uma entrevista à revista National Geographic especial sobre cidades inteligentes, que é um pequeno espetáculo. E para quem gostaria de ler a entrevista do professor, está disponível nas melhores bancas e revistarias da cidade. Professor, a pergunta aqui, eu vou fazer um pequeno prefácio meu. Eu estou esperando esse futuro inteligente desde que eu era garoto no início dos anos 60 e assistia aos Jetsons na televisão. E eu devo dizer que foi uma decepção na minha vida, as coisas não se concretizavam, basicamente a única coisa que acontecia era que havia cada vez mais automóvel, até que o computador, eu acho que realmente veio e mudou a situação das nossas vidas, depois dos telefones. E hoje eu estou muito entusiasmado, espero viver o suficiente para pegar o fruto disso. Mas a pergunta que o nosso espectador aqui faz é: podemos considerar que estamos muito atrasados para tornarmos uma cidade inteligente, se referindo a São Paulo? Em positivo, você acredita que temos grandes avanços significativos nos próximos 15 anos? E quais são os grandes direcionados para que nos devemos direcionar os nossos esforços? Outra coisa. 15 anos de futuro, tá? Se só prever isso aí. Para resumir. A revista está muito boa, não por causa da minha entrevista, mas para quem se interessa pelo assunto, bacana. Um número especial da National Geographic só sobre cidades inteligentes. Mês passado. Saiu no mês passado, ainda está nas bancas. É a edição brasileira em português. Eu lembrei de duas historinhas que eu vou contar. Porque às vezes a gente tem que ter uma olhada um pouquinho sobre olhar, para contextualizar as nossas urgências nas nossas cidades. A primeira é o seguinte: o meu primeiro acesso a www foi lá no CCR. Ficava numa salinha bem pititica, cruzando ali o prédio do Bieiro da Poli. A gente tinha que entrar naquela salinha, fazer um cadastro. Isso
foi em 1992, eu fazia mestrado na FAO. Para ter acesso àqueles computadores que eram um negócio desse tamanho, com aquela tela verde, MS-DOS, para você poder ter acesso durante alguns minutos, numa velocidade inacreditavelmente lenta, aquilo que era uma imensa novidade, www. Depois, algum tempinho depois, quando eu estava acabando o mestrado, em 97, todos nós alunos da USP recebemos acesso a uma coisa super, hiper, inovadora, que era você ter um endereço eletrônico, @usp.com. Gente, isso é verdade. 92, 97, fazem 20 anos. Pouco tempo. Olha a história que o Sidney com Y contou hoje. A cidade universitária inteirinha está ficando smart. Sem isso, desculpa. A cidade universitária inteirinha está ficando inteligente. Há uma mudança abissal em menos de 20 anos. Foi 20 anos. Para aí, entre essas duas histórias. Então eu acho muito pouco tempo. Isso pode dizer que eu sou otimista. Eu acho que nos próximos 15 anos muita coisa interessante vai estar acontecendo, incluindo São Paulo. A segunda história, viu, Martin, é que, de alguma maneira, se alguém lembra dos Jetsons, tem uma imagem muito bonita que é eles transportando um módulo, parecia um pequeno disco voador prateado, que era um módulo casa. Os Jetsons voavam e levavam aquele módulo casa e se transportava fisicamente de um lugar para o outro. Mas o módulo casa era uma ideia visionária, fantástica, de uma casa tecnologicamente naquela época avançada, industrializada, feita que pudesse ser transportada. Alguns anos depois, eu morei na Califórnia, você escolhia um home pot, uma casa, que você escolhe ainda se quiser, modelinho steel frame, e a casa é montada em 4 semanas. O que eu estou querendo dizer? Para ter a visão dos Jetsons de uma casa pré-industrializada, pré-fabricada, que funciona como linha de montagem, a construção civil muito mais inteligente do que ela é aqui no Brasil, até hoje, infelizmente, você tem uma visão de futuro, que estava lá no Jetsons. Para depois, na década de 50, classe média americana ter desenvolvido através da construção civil, uma coisa que é hoje banal, né? Madeira, hoje alumínio, né? Wood frame, agora steel frame, que você monta industrializada, obra limpa, montagem, classe média, casa construída. Então eu queria lembrar isso. As coisas andam rápido. Né? Se nós tivermos, às vezes, um sinalizador aqui na frente, e muita coisa que acho que foi trazida aqui hoje é um pouco visionária, dos Jetsons. Mas talvez um layer inferior a gente vai chegar. Mas precisa ter essa ponta de dança. Eu sou otimista, eu acho que as tecnologias da informação e comunicação vão nos ajudar a ter uma inteligência do território, mesmo de cidades não grandes. Tá, eu vou juntar duas perguntas que estão mais ou menos juntas aqui. Carlos, continua com você uma pergunta de como a arborização urbana faz parte dessa modernização e qual é a sua influência na infraestrutura da energia elétrica e da iluminação pública. E Sidney, isso tem uma outra pergunta que disse que tem uma relação com esta, em que se questiona qual o impacto no tecido da cidade e na paisagem urbana as linhas de transmissão e subestações e como viver com eles em harmonia com outras atividades. Primeiro, A arborização, e eu acho que há uma pergunta se há uma possibilidade de ter fios e postes e tal que se integrem melhor, mesmo que a gente não enterre eles, se integre melhor dentro do município. A arborização, acho que você pode começar, Carlos. Eu vou começar falando mais urbanisticamente, depois ele fala das partes mais técnicas da coisa.
Mas eu acho assim, talvez eu vou responder duas coisinhas. A primeira que eu tentei um pouco colocar aqui, que por trás, né, das tecnologias, concomitantemente, existe uma inteligência de que cidade a gente quer, mais interessante, construa maior qualidade para todo mundo. Então, as pessoas fazem uma cidade mais inteligente. E para isso nós temos um monte de coisa a fazer, inclusive indicadores de urbanização muito melhores. São Paulo tem hoje 7 metros quadrados de área verde por habitante. O mínimo recomendado pela ONU é 12. Então a gente está na UTI. Curitiba tem 60. Rio de Janeiro tem 120. Então no piloto de Brasília tem 150. Manhattan tem 40. Manhattan 40. Então eu estou falando isso pelo seguinte, né? A arborização é um dos indicadores poderosos de qualidade de vida para nós. Né? Se, como eu citei lá, no caso de 22 Barcelona, além de nós termos uma arborização mais presente, né, planejada, efetivada na cidade, nós tivermos, aliado a isso, a todo um sistema de medição e de controle, de etiquetagem eletrônica para uma menor manutenção da nossa arborização, excelente. A questão da iluminação, vou deixar para ele, mas eu como arquiteto diria que é perfeitamente possível. Né? Temos padrões de iluminação, incluindo design, né? Luminárias que funcionem de maneira adequada com diversos padrões de iluminação pública. Uma das coisas que ele comentou um pouquinho, de fato, tem cidades que hoje isso já está funcionando, é que todo o sistema de iluminação público é acionado, às vezes auto-calcionado, conforme a quantidade de pessoas que está passando. Né? Isso tem a ver com iluminação que, inclusive, controla o meio ambiente de uma maneira mais efetiva. Então vamos falar um pouco sobre árvores e rede elétrica. Eu acho que aqui é um grande desafio. Eu, há um tempo atrás, assisti uma apresentação do governador Alckmin, onde ele colocou uma informação que eu não sabia, tá? Que se fosse na prova, eu ia chutar e ia errar, que o maior produtor de borracha do país é o estado de São Paulo. Eu ia chutar o óbvio, Amazonas, Acre, alguma coisa assim. E aí, isso me faz pensar, trabalhando na Eletropaulo e vendo a interferência das árvores com a rede, me faz pensar que é o seguinte, que tem mais árvore aqui do que na Amazônia também. Porque aqui na nossa cidade, eu quando vejo esses dados assim, eu fico preocupado. Porque eu saio na rua e eu vejo árvore com a rede. E essa situação completamente caótica. Então, por exemplo, eu já flagrei aqui na nossa cidade pessoas que, para embelezar a sua casa, estão plantando exatamente na calçada, ali na sarjeta, embaixo da rede, um coqueiro. Aquilo é um encontro marcado com o diabo, porque quando o coqueiro está do tamanho que ele consegue carregar e plantar no chão, está muito engraçadinho. Mas dali 3, 4 anos, aquele coqueiro está batendo na rede. E batendo na rede, o coqueiro é uma praga, gente. O coqueiro, você corta o galho, 3 meses depois ele está lá de novo. E aquilo bate para todo lado. É um horror, só matando mesmo. Não tem jeito. Mas a verdade é que tem essa situação absolutamente caótica. Bom, o que fazer? Aí a gente tem o professor aqui dizendo que ainda falta pouco, então, além de dar desespero, então dá uma outra vontade, então, que é o seguinte, bom, tem que ser buscada uma solução. E agora, entrando na questão das linhas de transmissão e das subestações, o que se pretende é subterrâneo. Hoje nós estamos vivendo, nessa cidade tão densa assim, nós estamos vivendo uma situação paradoxal. Porque, por um lado, ninguém quer ter uma linha de transmissão passando perto de si. Ninguém quer ter. Por quê? Porque é feio, é mais bonito ter árvore, é mais bonito ter outra coisa. Por outro lado, com esta cidade cada vez mais densa, aí é que cada vez mais nós precisamos chegar com grandes quantidades de potência nesses centros de carga. Então aí vem a sugestão. Bom, então nós devemos buscar a solução de enterramento de rede. A Eletropaulo fez recentemente um trabalho muito grande, tivemos a ajuda
dos nossos parceiros aqui da USP, que junto conosco desenvolveram esse trabalho, nos ajudaram muito nesse sentido, mas que é um trabalho de buscar o que fazer para colocar a energia embaixo da terra. Como eu disse, ela é muito cara. É muito caro ir para baixo da terra. A conta de energia elétrica, ela não é capaz de sozinha suportar esse custo. Por quê? Porque ela ficaria demasiadamente alta. Pesquisas feitas em 2008 e refeitas agora em 2011 indicaram o seguinte: todo mundo gostaria que fosse para baixo da terra. O cliente de energia elétrica diz: eu concordo, melhor seria ir para baixo da terra. Agora, quando perguntado, e aí, você paga mais por isso? A resposta é: nenhum centavo a mais. E aí vem uma resposta que surpreende. Aceitaria ter uma degeneração na qualidade se isso representasse a energia elétrica a preço mais barato. Então, eu já falei isso em outras oportunidades de palestra e de tudo, nós temos que encontrar uma solução urbanística para essa questão. Nós até vamos acabar encontrando uma compatibilidade entre a rede aérea com a árvore, através de maior poda, um controle maior sobre a natureza de árvore a ser plantada e tudo. Vamos acabar encontrando isso. Troca o padrão de rede, põe aquela rede compacta com o cabo encapado e tal, acaba tendo uma convivência. Mas essa questão da rede aérea, rede subterrânea, da beleza da cidade, é uma questão urbanística. Até porque quando a gente olha para a cidade, vamos pensar do ponto de vista de um industrial. O industrial vem para a cidade, quanto é que custa estabelecer minha indústria aqui nessa cidade? Ele vai ver o preço da energia elétrica caríssimo, por conta de ter uma rede enterrada, imaginando que a energia elétrica fosse o vetor que custearia esse enterramento. Quando ele já olha para um preço de energia elétrica compatível, porém, com esse custo suportado pela municipalidade, rateado, por exemplo, com isenção de impostos através do Estado, por outras formas de diluição desse custo, por contribuição de melhoria que cada morador daria, porque a sua região se valorizaria por aquilo, aí nós conseguimos achar uma equação. E só para terminar, nós já fizemos. E aqui tem uma frustração minha, porque eu, do fundo do coração, eu quero ver isso parar de pé, econômico e financeiramente. Mas nós já fizemos com diferentes fabricantes de equipamentos, mais de um fabricante de equipamento, grande fornecedor, e mais de um incorporador. Nós já fizemos vários estudos com as subestações nossas existentes aqui na nossa cidade e nenhum parou de pé. O custo de enterrar a subestação, ainda que o terreno de cima fique livre para construir, seja lá o que for, nem assim está parando de pé. A gente ainda não encontrou um ponto bom para isso. Muito obrigado. Eu vou fazer uma última pergunta, então, para o professor Cisne. Aqui, como estão as indústrias brasileiras para o suporte ao desenvolvimento de smart cities no Brasil? Perfeito. Boa pergunta. Queria só pegar uma carona na pergunta anterior, só para terminar. A gente acha que o mundo existe só em cima da terra. Vocês não sabem o que é que raiz de árvore faz com o que está enterrado embaixo. Dependendo das árvores, elas ocupam espaço, elas levantam calçadas, ou seja, conviver com árvores é uma coisa que requer um certo planejamento, não é só ir plantando, achando que está fazendo bem para a natureza. Eu, na minha época aqui de cuidar da água de São Paulo, uma vez teve um vazamento na esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São Luís. E aparecia água. A reta escavadeira tem aquela unha metálica. Ficou fazendo arqueologia ali, porque ali embaixo daquele cruzamento
tem toda a comunicação que sobe para o edifício Itália, portanto, todo o sistema de telefonia. Tem comunicação do metrô, tem energia elétrica enterrada, tem sistema de água, tem sistema de gás, tem sistema de esgoto. E tudo isso passando embaixo da terra. E de uma maneira não mapeada. Se você fizer um furo em qualquer lugar, olhando as plantas que existem, não te garante absolutamente nada que você não vai acertar alguma coisa que está na infraestrutura, que está lá embaixo enterrada. Então, há um mundo técnico para fazer somente manutenção, né? Sem falar em ampliação, extremamente complexo, que fica debaixo da terra. É apaixonante esse tipo de assunto. Mas a pergunta que foi colocada, como está a indústria para fazer Smart Grid? É a história do biscoito que é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Eu fico imaginando um relógio desse que cada um tem no pulso, que custa hoje aí uns poucos dólares, lógico, não um Breitling, aí custa muito dólares, mas o relógio popular custa poucos dólares, 100 dólares, 10 dólares, você compra um bom relógio, funciona muito bem. Se você fosse encomendar só este relógio e não houvesse as fábricas atuais, ele custaria alguns milhões de dólares. A indústria responde a pedidos que existem. Se não tem pedido, a indústria não vai fabricar simplesmente para eu vou fazer bastante para o preço ficar baixo. Principalmente o empresário nosso, aqui, brasileiro, que é avesso a risco. Ele gosta de ir na certa. Ele faz para dar certo. Fazer para ter prejuízo não é com ele. Correr risco, o risco ele te põe no BNDES. Ou na boa. Então o que ocorre? A indústria está preparada? Sim. Até porque boa parte da indústria vai trazer coisas que já estão fazendo lá fora para vir fazer para cá. Nós estamos fazendo isso para trazer indústrias que venham fabricar aqui. Quanto mais trazer indústrias que venham pôr seus centros de pesquisa aqui. Isso é estratégico. Nós poderíamos ficar o tempo todo somente consumindo o que é mais barato. E vem tudo da China mais barato. Acabamos de fazer uma concorrência pública agora para comprar iluminação e etc. Bom, os preços que chegam do lado oriental do planeta, conforme nós aqui classificamos, são muito mais baratos do que aqueles que estão fabricando pelo lado ocidental. É uma circunstância de momento, uma geoeconomia que hoje se pratica no planeta. Agora, imaginar que a indústria vai colocar tudo de mais barato no primeiro momento para consumir, eu acho que é pouco. É preciso que haja uma vontade. E aí é sim que os nossos órgãos que representam a vontade popular, o governo como um todo. O governo não é executivo somente, legislativo principalmente. Então, os representantes de cada um de nós para ir criar as regras. Se desejarmos que aqui se tenha algo de qualidade produzido, criado pela nossa sociedade, é preciso que esta vontade se traduza em política. Se traduza em políticas que às vezes são econômicas, são estímulos para que isso ocorra. Se isso não ocorrer, nós vamos ficar vendendo o nosso chão, que é o minério de ferro, tudo que daqui se extrai, por relógios, iPods, iPhones, tudo que vem do outro lado do mundo, enquanto a gente tiver chão. É mais ou menos o que é feito com petróleo em algumas regiões do mundo. Se nós desejarmos dominar esse ciclo de tal forma que o smart tudo, e o smart não é somente por computadores, há smarts que não dependem de nada disso, que nós, por uma questão de vontade, não ainda abraçamos. Vocês veem que eu tenho uma certa dificuldade aqui. Essa minha assimetria é resultado de uma poliomielite que eu tive aos 4 anos de idade. Em determinados locais, na maioria dos locais da cidade, eu prefiro andar no asfalto do que andar na calçada. Será que é smart? Muito smart se tem uma calçada plana com condição de pedestre andar melhor do que o leito carroçado? Ninguém tolera um buraco na rua, mas todos toleramos buraco nas calçadas. Medidas desse tipo, que devem ser, pelo menos, pensadas e transformadas em vontades, em políticas públicas, eu acho que começariam a gerar a disponibilidade que as empresas, sem dúvida, vão atender, a partir do instante que isso se transforma em vontade. Em reuniões desse tipo, como nós estamos fazendo aqui, onde se buscam ideias, inovação,
Estava outro dia um assunto que era emprego, volume de empregos, a economia sinaliza agora um certo hiato, o que fazer com toda essa mão de obra que está hoje ligada à construção de edifícios, que sabe manejar muito bem o cimento, pedra, areia. Eu fico pensando, quantos empregos seriam gerados se pusesse, num período de 4 anos, de se refazerem as calçadas todas? Para que uma jovem senhora com carrinho de bebê, não estou falando da outra cauda, né, da vida, a dos velhinhos com suas cadeiras de roda, estou falando dos jovenzinhos com carrinho de bebê, pudesse andar pelas calçadas sem que a criança ficasse submetida àquela tortura de frio. Que a gente olha grandão. Imagina você pequenininho sentado numa cadeirinha e te empurrando que nem a chupeta para na boca. A USP nos revelou aqui um projeto pioneiro, importante, para a eficiência de cidades. E na condição de geradora de conhecimento, o desafio é que ela consiga transferir esse conhecimento, pelo menos para cidades metropolitanas de São Paulo. Então esse é o meu desafio, que a USP, ao implantar esse projeto, que eu acho super importante, contará com a parceria da Implaza, certamente, para fazer as intermediações junto às administrações municipais, para conhecer o projeto e ter a possibilidade de adotar projetos de longo prazo, eu diria, porque a gente sabe a condição de capacidade de investimento das prefeituras são baixas, em geral, mas certamente é preciso que essas prefeituras as cidades se tornem mais eficientes e, como disse o professor Carlos Leite, tenha mais inteligência territorial. Então fica aqui o desafio para a universidade, né? Afinal essa é a universidade mais importante do país, e o fato dela ser financiada com recurso público, nada mais justo do que transferir o seu conhecimento, a sua inovação para as demais administrações públicas, pelo menos a metropolitana, dado que estamos numa casa metropolitana. E para o Sidney da Eletropaulo, me ficou uma questão, e talvez os três possam responder, é o quanto que isso está assentado, toda a ideia de Smart Cities, Smart Grids, está assentado na questão de transmissão de dados. Quer dizer, tem uma engenharia de uma natureza, mas me parece que a infraestrutura de transmissão de dados é fundamental. E como que vocês estão articulando com esses provedores de infraestrutura, porque essa é uma coisa que precisa expandir para que funcione o sistema, pelo menos de Smart Grids, que é o que eu imaginei. Então eu queria conhecer, que eu acho que me faltou, se você falou, eu não consegui perceber, essa associação entre duas infraestruturas, energia e telefonia ou transmissão de dados. Obrigada. Bem, como foi citado, o desafio é mais do que aceito, é desejável. Eu nem chamaria de desafio, eu diria desafio. 10 pessoas que, por favor, venham rápido a trabalhar conosco. Pelo seguinte, sem dúvida, a universidade que está sendo feito nesse campo de laboratorial, campo de pesquisa e experimentação, é buscar demonstrar melhorias que possam ser levadas não só ao município, às cidades de São Paulo, mas àqueles que querem e eventualmente queiram se fazer valer deles. Eu citaria que quem for hoje à cidade universitária vai ver a Praça do Relógio, Praça Central, também totalmente decapada no seu piso. Estão sendo substituídos todos os pisos, todas as calçadas, por uma moldura de asfalto permeável, de cor ocre, para mostrar que asfalto não é só negro, que já existe essa tecnologia, e todo o caminhamento interno de blocos intertravados, obedecendo o projeto original do pessoal da FAO, lá do Silvio, do parceiro, que quando concebeu aquele jardim. Estamos recuperando relevos feitos em concreto na Torre do Relógio, monumento que foi doado pela comunidade portuguesa da Universidade de São Paulo e que passou praticamente 40 anos ao tempo, entendendo que monumentos são passíveis de manutenção também, e não somente devam ser limpos e cuidados a partir do instante que representem riscos que estão caindo em cima da cabeça das pessoas. Então, a recuperação das esculturas feitas no concreto, são obras que estão agora sendo feitas, e nós estamos
fazendo busca de pessoas com capacidade que possam nos auxiliar, não só a recuperação, mas no trazer à tona essa tecnologia que possa ser contaminada, distribuída a tantas outras pessoas, imaginando que esse é um patrimônio público também. Então, a Elencras é muito bem-vinda e pronto, de momento, se tiverem desejosos de participar desse assunto, por favor, lá na prefeitura, onde estivermos juntos, agradeço aqui a sua visita, para que possam conosco não somente partilhar e absorver, mas contribuir e muito com o conhecimento que aqui se tem. Se lá se tem a tecnologia dos materiais, dos processos, por aqui se tem a tecnologia das necessidades humanas, de cidades que são mais complexas do que só a cidade universitária. Olha, essa questão da quantidade de dados é uma questão bastante importante. Tem tido cada vez mais seminários para discutir o chamado Big Data, que é o que se faz com tanto dado que os sistemas hoje estão gerando. E no setor elétrico não é diferente. Quando a gente pensa em termos de Smart Grid, não é diferente. Como eu falei, nós montamos uma sala de controle, nós estamos trocando os sistemas operacionais, 2 deles entram em operação agora em outubro, o outro em outubro do ano que vem. E quando tivermos os medidores inteligentes, nós vamos ter que colocar um 4º sistema, que é o chamado MDM, que é o sistema de gestão desses medidores todos. E a inteligência, o sucesso disso daí, vai ser em quanto de dado a gente quiser ter controle sobre eles. Daí os seminários, daí a proliferação de seminários com empresas grandes, IBM, GE, Accenture, todo mundo discutindo o que fazer com a enorme massa de dados. Hoje nós temos uma informação seguinte, é uma leitura por medidor por mês. Uma leitura por medidor por mês. O que vai acontecer? E está operando, há mais de 100 anos que está operando. O que vai acontecer quando isso for instantâneo? Será que nós vamos precisar armazenar a informação instantânea do consumo de cada um de nós? Ou será que vale por dia? Ah, não, por dia é pouco. Mas espera aí, eu tinha por mês. Então, por hora, vai. Não, por segundo. Não, vai ter que chegar num consenso aí. Qual é o tamanho de dado que é bom operar? Para não acontecer o que eu assisti quando eu era estudando engenharia em 1975, e um colega quis desenvolver um contagiros usando LED, usando aquela luzinha. E o colega desenvolveu aquilo com 2 casas depois da vírgula. Ora, quem já mexeu com carro sabe que o giro do motor não é uma coisa que dá para ver. Então, na verdade, aqueles 2 LEDs finais, que eram depois da vírgula, eles ficavam o tempo inteiro acesos, porque a variação era tamanha que aquilo não tinha finalidade nenhuma. Então, a gente também vai ter a inteligência do projeto, ou melhor dizendo, o sucesso do projeto é a inteligência do uso dessa quantidade de dados. Apenas agradecer a felicidade que nós tivemos de ouvir hoje 3 palestras fantásticas que responderam aquilo que é a expectativa da Emplasa. Nós ouvimos palestras que dizem respeito à alta tecnologia, mas investida no cotidiano da população, nas questões mais pedestres do dia a dia. E isso já aplicadas, já em funcionamento, complementadas com a perspectiva assinalada pela Rovena de que nós vamos poder rapidamente ter isso aplicado em outros municípios. E eu concordo, então, com o otimismo do professor Leite, em que vê que muito proximamente nós vamos estar usufruindo cada vez mais dessa tecnologia, uma tecnologia investida no nosso cotidiano. Então, e como agradecimento, eu vou levar um livro que é um acervo do Palácio, né? Acervo artístico do Palácio,
parafraseando, se não me engano, os Titãs, tecnologia, diversão e arte.